Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Ma. Título da semana 1, As qualificações dos presbíteros e diáconos. Sábado, ler com oração 1 Timóteo 3,11, que diz: quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Os presbíteros precisam praticar a inclusão. Anos atrás tínhamos dificuldades de incluir os irmãos nos serviços da igreja. Às vezes éramos extremistas e exigíamos que os irmãos fossem quase perfeitos para servir a Deus. Nos dias atuais, mudanças têm acontecido. Temos falado muito de inclusão, excelência e entusiasmo, e essas práticas têm sido resgatadas em nosso meio. Percebemos que os presbíteros devem aprender a incluir os mais jovens nas diversas atividades da igreja, pois à medida que os anos passam, os mais experientes envelhecem e partem para o Senhor. Se não houver quem pegue o bastão, a igreja desaparece junto com eles. O irmão Dong já tinha essa preocupação de incluir os jovens, pois são eles que têm o vigor, a força, e os mais velhos têm a experiência e a maturidade. Combinando esses atributos, a igreja avança mais rápido. As irmãs, por exemplo, não podem ser presbíteras, mas podem ser diaconisas. No viver normal da igreja, elas também estão incluídas. Paulo citou as qualificações para os presbíteros e diáconos. Também citou as características das diaconisas. 1 Timóteo 3,11. Respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Repare na palavra maldizentes. Por que Paulo falou essa palavra para as irmãs? Talvez porque elas têm uma fraqueza de falar muito e, sem perceber, acabam falando da vida alheia. Encorajo as irmãs a ter equilíbrio, ser temperantes, agir com sobriedade e ser fiéis em todas as coisas. Isso significa proceder de conformidade com tudo que Paulo falou aos diáconos. As irmãs que participam das redes de cuidado são bastante ajudadas. Com o crescimento dos grupos, faz-se necessária a multiplicação. Muitas vezes, as irmãs ficam receosas de promover a multiplicação. Contudo, quando oram ao Senhor e multiplicam os grupos, o resultado é surpreendente. Os novos grupos também crescem em número. Louvado seja o Senhor. Elas podem exercer a função de diaconisas. Temos também o Avança Jovem. Assim podemos afirmar que temos futuro, pois a próxima geração é forte e pratica a palavra. Aleluia! Ainda acerca dos diáconos lemos: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, 12 e 13. Ao desempenhar o serviço ao Senhor, os diáconos, que são zelosos, além de ser abençoados com mais intrepidez na fé, tornam-se mais confiantes e recebem honra e respeito das pessoas. Quanto aos presbíteros, reiteramos que devem ser irmãos com maturidade espiritual. Bispo e presbítero referem-se à mesma pessoa. Bispo diz respeito à função, que é supervisor, e presbítero refere-se à pessoa, alguém maduro, experimentado. No viver da igreja, não deve haver aquele que faz todas as coisas e centraliza tudo em si. Ao contrário, a igreja é o corpo de Cristo e, como tal, todos os membros têm sua função. Quanto mais irmãos envolvidos nos serviços, melhor será para a igreja. Vamos praticar a inclusão, introduzindo mais irmãs e os jovens para ser aperfeiçoados em seu serviço a Deus. Amém. Pergunta de hoje: de que forma os presbíteros podem incluir os mais jovens
nos serviços da igreja. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.